A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou o pastor Márcio Chaves, da Assembleia de Deus de São José dos Campos, e tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta tarde. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos. Quem de nós, quando criança, não decorou o Salmo 23 incentivado ou pelos pais ou pelo nosso professor ou professora da escola dominical? Tínhamos que ter isso na cabeça. E eu gostaria de aproveitar para comentar um pouquinho do Salmo 23 em duas vezes. Na palavra que estaremos trazendo hoje e também terminando amanhã com a palavra de amanhã. O Salmo 23, irmãos, ele foi escrito há cerca de 1000 anos antes de Cristo pelo poeta Davi, rei de Israel, em um momento muito difícil da sua vida, quando Absalão, seu filho, ele fomentava uma rebelião. Quando ele fomentava uma rebelião para tirar o próprio pai. Davi teve que fugir de Jerusalém, teve que ficar um tempo se escondendo de Absalão. Nós podemos conferir isso no Salmo 4 e 8, 3 e 7, 27, 4 e o 63. O Salmo 23, ele é um salmo que nos apresenta, primeiramente, uma fotografia autêntica de Deus. Nesse salmo nós podemos ver o quão profundamente Deus nos ama. É um salmo que traz a alma do poeta colocado em palavras. Aquilo que realmente ele percebe de Deus, quanto ele conhece de Deus, quanto ele confia em Deus e o quanto Deus se torna confiável para o poeta. É um salmo com palavras lindas. Mas aí a gente olha e começa a ler ele e a gente se pergunta para quem foi escrito o Salmo 23. Eu acredito piamente de que o Salmo 23 ele foi escrito para os ansiosos e angustiados. Pessoas que estão passando por um momento muito difícil na sua vida. Para pessoas que estão passando por uma situação adversa que não se esperava e que talvez não enxerguem uma solução. Mas ao lerem o Salmo 23, podem trazer para si uma confiança de que tudo vai dar certo e de que Deus está no controle da situação. Mas, para isso, nós precisamos entender algumas coisas e, dentre elas, entendermos algo que invade o nosso ser, o nosso emocional e que nos deixa abalado por muito tempo se nós não soubermos controlar. Se chama ansiedade. E a ansiedade, se nós formos analisar, ele é o mal deste século. A ansiedade é algo que transforma pessoas, que muda emoções, que muda sentimentos, ou seja, tem muita gente
que traz ansiedade de estimação. Tem gente que tem animais de estimação. Tem um cachorro, tem um gato, tem um passarinho. Tem gente que tem ansiedade de estimação. Qualquer coisinha está ansioso. Deu um problema financeiro, fica ansioso. Deu um problema no trabalho, fica ansioso. Surgiu uma gripe, fica ansioso. Tem um problema com uma pessoa, o relacionamento pessoal começa a dar problema, pronto, fica ansioso. No casamento teve uma briga, fica ansioso. É filhos, é saúde, é tudo e mais um pouco. A pessoa já traz aquela ansiedade de estimação que vai mudar completamente a vida da pessoa. Agora, observe só uma pesquisa baseada em pessoas ansiosas. 40% de fatos que jamais aconteceram trazem a ansiedade. Na maioria das pessoas, 40% dos fatos jamais acontecerão. É aquela coisa do, mas e se? Olha, mas e se? E se? É aquela coisa de prever o que talvez não vá acontecer. 30% dos acontecimentos passados não podem ser mudados. Ou seja, nós ficamos 30% ansiosos por coisas que já aconteceram e que não vão poder ser mudados. Já foi, já é passado, já aconteceu. Só aí deu 70%. 12% de críticas injustas ou inverídicas de outras pessoas. Ficamos ansiosos por causa dos outros falarem a verdade. Ou coisas que não são verdades. Às vezes são injustas. Às vezes são fofocas. E a gente fica ansioso por causa dessas situações. 10% preocupação com a saúde, que somente piora a ansiedade. Ficamos ansiosos por problemas de saúde. Vai no médico, o médico olha e fala, olha, tem alguma coisa aí que a gente precisa descobrir o que é. Pronto, a partir dali já saímos achando que vamos morrer, que não tem tratamento. E aí a gente fica naquela ansiedade, nervoso, preocupado, sem nem sabermos o que realmente é o que temos. E por último, 8% de problemas reais que devem ser enfrentados. Ou seja, 92% da nossa ansiedade são situações que imaginamos que vão acontecer, problemas que já aconteceram, preocupações com os outros ou alguma coisa com a nossa saúde. Apenas 8% do que vivemos de ansiedade realmente pode nos trazer ansiedade. E a ansiedade é uma problemática muito séria que nos traz improdutividade, irracionalidade e ela é nociva. Ou seja, ela é improdutiva porque ela nunca produz um benefício. A ansiedade nunca resolve um dos nossos problemas. A ansiedade é correr sem sair do lugar. É como nós pegarmos o motor do nosso carro, colocarmos em ponto morto e ficarmos acelerando, querendo que ele saia do lugar, mas ele não vai sair, está em ponto morto. Ou seja, é improdutiva a aceleração de um carro em ponto morto. Nós vivemos uma situação irracional com a ansiedade. Por quê? Porque ela amplifica os nossos problemas, tornando simples colinas em montanhas intransponíveis. Nós começamos a imaginar situações que a gente não sabe se vai acontecer realmente, ou seja, se torna irracional. A ansiedade torna pequenos problemas em problemas gigantescos, em criaturas gigantescas. Ansiedade irracional. E por fim, ela é prejudicial. Prejudicial porque o nosso organismo não foi feito para ficarmos ansiosos.
O nosso organismo não foi preparado para a ansiedade, isso é contrário à natureza. Quando nós ficamos ansiosos, nós trazemos problemas para o nosso organismo, problemas psicossomáticos, problemas psicológicos, surgem úlceras, surgem doenças que nos estrangulam, nos sufocam, angústias no nosso peito por causa da ansiedade, ou seja, ansiedade não é natural. Ninguém nasce ansioso, irmãos. Ansiedade é algo que a gente vai acumulando com o tempo. Conforme vamos crescendo, vamos ficando cada vez mais ansiosos. Isso é péssimo para nós como seres humanos. Ansiedade é algo que nós aprendemos. Com o passar do tempo a gente vai aprendendo. Ou seja, se a ansiedade pode ser aprendida, ela também pode ser desaprendida. E qual é o antídoto para a ansiedade? Eu preciso aprender que Deus cuida de mim. Esse é o antídoto para a ansiedade. É o que o poeta ou o que Davi está dizendo no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A primeira imagem do Salmo, a primeira coisa que nós pensamos é de um pastor. Pastor não de igreja, pastor de ovelhas. Pastor que fica lá no campo, cuidando das ovelhas, observando aonde as ovelhas estão, levando as ovelhas para pastar, trazendo as ovelhas de volta para dentro do curral. É um pastor que está observando para ver se os lobos não vêm atacar as ovelhas. Esse é o pastor que o Salmo está falando. Um pastor de um rebanho de ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pastor supre as necessidades. Necessidades de alimentação, de abrigo, ou seja, as necessidades básicas da ovelha. Pastor protege, ele defende contra os inimigos e contra os perigos. O pastor, ele guia, ele mostra o caminho quando a ovelha está confusa, sem saber para onde ir. O pastor corrige qualquer dificuldade ou problema que aparece, ele corrige. Por isso ele tem um cajado na mão para corrigir. Mas quando nós paramos para imaginar o pastor de ovelhas relacionado a Deus, nós podemos entender que todas estas funções atingem a perfeição absoluta em Deus. Então, quem é o pastor do Salmo 23? O pastor do Salmo 23, a palavra hebraica que se coloca em o Senhor é meu pastor, é a palavra Yavé, o Senhor. E Yavé significa eu sou. Esse é o nome pelo qual Deus se relaciona com a raça humana. Yavé, em português. Ou seja, Yavé significa eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E temos diversos nomes do nosso Deus, do pastor. Yavé Shalom, o Senhor é a paz. O Senhor é a paz. Yavé Shalom. Isso quer dizer já de cara para você que a alma angustiada, que o medo, o pavor, que assolam a mente, é aqui dentro. Todo o controle do nosso saber, da nossa consciência, da nossa inteligência está aqui no cérebro, na nossa mente.
O medo e o pânico também vêm da mente. Mas o Senhor é aquele que nos dá a paz, Yahvé Shalom. E o que é que a gente precisa fazer para ter esta paz? Nós precisamos confiar nele, confiar no que ele diz. E ele diz: a minha paz eu vos dou. Yahvé Shalom. Quem sabe você está ouvindo agora nessa tarde e está sem paz. Está sem tranquilidade, está nervoso, está ansioso, está angustiado. Ei, o Yahvé Shalom, o Senhor é a paz, é aquele que quer adentrar no teu coração para dar a tranquilidade que você precisa. Quer mais? Yahvé Tzidkenu, o Senhor é a justiça. Senhor é a justiça. Você pode ter sido roubado, você pode ter sido injustiçado, você pode estar sendo perseguido, você pode estar sendo caluniado no seu nome, mas se você tem a razão, se você está falando a verdade, se aquilo que você faz e age é a realidade dos fatos, o Senhor vai ser justo com você e vai solucionar o que você precisa. Pode ser que você olhe e fale: não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. O Senhor é a justiça, Ele é a tua esperança. Nele há justiça para o que você está precisando. Para isso, confie, creia. Quer mais? Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Ele sabe tudo com antecedência, meu querido. Tudo que nós precisamos ou tudo que nós vamos precisar, tudo que vai acontecer, Ele já sabe com antecedência. E o Senhor proverá e que vai estar na nossa frente provendo tudo aquilo que nós precisamos. Pode ser que hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar ali. Hoje eu estou empregado, amanhã eu estou desempregado. Mas o Senhor é aquele que provê todas as situações. O Senhor é aquele que nos cuida. O Senhor é aquele que vai suster aquilo que nós necessitarmos, se nós realmente confiarmos nele. Ele planeja tudo com perfeição. Ele está no controle de tudo. Então, Jeová Jireh ou Yahvé Jireh é o Deus que nós precisamos confiar, porque Ele está provendo tudo aquilo que nós necessitamos. E para encerrar esse daqui, tem mais um nome, mas tem o Yahvé Shammah. Eu sou o Deus que sempre estará por perto. Oh, aleluia! Você pode estar passando por diversas situações. Você pode estar alegre, você pode estar triste, você pode estar com a família, você pode estar sem família. Yahvé Shammah sempre está por perto. Sempre está do teu lado, do meu lado. Agora aí aonde você está me ouvindo, Ele está com você. Ele está aí do seu ladinho. E para a gente encerrar aqui, Yahvé Roi, que é o que está escrito no Salmo 23. Yahvé Roi, o Senhor é o meu pastor. Esse é o nome hebraico que está lá. Por isso, Yahvé é um nome que nós conhecemos a Deus. Se nós olharmos em Isaías 40:11, é aonde eu confirmo para você que o Salmo 23 está dizendo que o pastor é Yahvé, que o pastor é o Senhor Deus. Isaías 40:11, como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Deus está prometendo, queridos, eu suprirei. Ele não está dizendo talvez, vou pensar a respeito, quem sabe, não. Ele está dizendo eu suprirei. Essa é a perfeição do caráter de Deus. O que Ele fala, Ele cumpre. Se Ele faz promessas, Ele vai cumprir. Se Ele não faz promessas, esquece, Deus não vai agir. Ele não é como os homens que falam e depois não cumprem. Infelizmente, nós temos diversos homens
que falam, prometem, dizem que vão agir assim, dizem que vão agir assado e na realidade não cumprem nada do que falam. Mas Deus é aquele que age, é aquele que faz, é aquele que cumpre, é aquele que promete. Em Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha só, ele vai cumprir, ele vai fazer, ele vai agir porque ele prometeu. Só que tem uma coisa, meu querido, não confunda necessidade com vontade. Eu tenho vontade, uma vontade de ter uma Ferrari vermelha, olha que maravilha. Tenho vontade de ter uma Mercedes, olha que maravilha. Isso é a minha vontade. É a minha necessidade? A minha necessidade é ter um carro. Mas precisa ser um carro de milhões? É óbvio que não. Deus, ele supre a minha necessidade. Não confunda as suas vontades. Deus, quando ele age para nós, ele supre as necessidades. Se ele fizesse as nossas vontades, todas as nossas vontades, se sem fazer nós já somos egoístas, me diga se Deus fizesse todas as vontades, como é que ia ser? Precisamos entender que Deus, ele olha para nós de uma forma diferente do que nós olhamos. Nós olhamos aquilo que queremos. Deus olha aquilo que nós precisamos. Às vezes nós somos tão ansiosos por aquilo que nós achamos que necessitamos. E quando a gente vai ver, a ansiedade é por uma vontade, não por uma necessidade. Então eu digo para você, quando ele coloca que o meu Deus suprirá todas as necessidades, é porque ele vai cumprir. Davi está afirmando lá no Salmo 23 que não sente falta de nada, porque Deus supre todas as suas necessidades. Todas, meu querido, é todas. Todas é todas. Se você tem uma necessidade espiritual, ele vai suprir. Se você tem uma necessidade emocional, ele vai suprir. Se você tem uma necessidade material, ele vai suprir. Se você tem uma necessidade na saúde, ele vai suprir. Se você tem um relacionamento quebrado, ele vai suprir todas as necessidades e não todas as vontades. Erramos muitas vezes com os nossos filhos, principalmente nos dias de hoje que estamos vivendo, porque a gente olha para o filho e ele chega chorando por uma vontade, não por uma necessidade. E aí os pais com o coração tão bom, porque tem muito pai que tem um coração bom demais, que não tem a capacidade de dizer não para o seu filho. E aí o filho vem com aquela vontade, o pai vai e faz a vontade do filho. Dali um pouquinho, 10 minutinhos, o filho largou aquilo, pega outra coisa e chega para o pai, quero, e o pai supre a vontade. E aí crescem soberbos, egoístas, desrespeitosos com pai e mãe, pensando só em si, e fazendo birrinha, geração mimimi, que é o que nós temos hoje. Qualquer coisinha, fica bicudinho. Deus não age assim conosco, porque se ele agisse assim conosco, seríamos a mesma coisa. Uma geração mimimi, cheia de 9 horas. Porcelana, qualquer coisinha que Deus dissesse, não, já fica bicudinho. Para com isso. O Senhor é o nosso pastor para nos suprir todas as nossas necessidades. Ele vai nos suprir, ele vai nos proteger, ele vai nos dar direção, mas ele também vai corrigir. Se ele é pastor e tem o cajado, no momento que nós necessitarmos, ele vai colocar o cajado no nosso pescoço e vai nos puxar para a posição que ele deseja para a nossa vida.
O Senhor, Ele é o nosso pastor. Nós não podemos ficar ansiosos e improdutivos e irracionais e nos prejudicarmos. É desnecessário. O que nós precisamos é cultivar uma confiança em Deus. E hoje nós estamos cultivando a ansiedade. E ansiedade é uma atitude ateísta. Pastor, uma atitude ateísta? É ateísta. Porque quando eu estou ansioso, eu não confio em Deus. Quando eu estou ansioso, eu deixo Deus de lado e começo a confiar em mim. E achar que eu é que estou correto, eu é que estou certo. Não, eu tenho que tomar a posição. Para com isso, querido. Se você está ansioso, você está praticando ateísmo. Você não está confiando em Deus. Você está confiando em si. Você não está acreditando que tem um pastor. Você não está acreditando que Deus pode ressuprir todas as tuas necessidades. Se o Senhor é seu pastor, se o Senhor não for o seu pastor, e o seu trabalho for o seu pastor, você nunca vai sentir descanso. Porque nós vamos estar sempre trabalhando. Que tipo de Deus é esse? Se o seu pastor é o teu lazer, você vai sempre querer descanso, querer praia, querer chácara, querer shopping, mas na realidade nunca vai estar satisfeito. Sempre vai querer outras coisas e não vai ter sossego no seu coração. Se o seu pastor é o seu cônjuge, você nunca se sentirá completo. Por quê, meu querido? Porque só Deus completa o ser humano. Isso tudo que eu falei só te gera o quê? Ansiedade. Volto a repetir. Ansiedade é ateísmo na prática. É não confiar em Deus. Pense um pouquinho nisso que eu falei agora. Analise como está a sua vida nesse instante, em cima dessas palavras que eu te trouxe até aqui. Vou parar por aqui hoje. E amanhã eu continuo. Como Jesus se torna o meu pastor. Preste bem atenção naquilo que eu disse sobre Yahvé, sobre o Senhor da paz, da justiça, o Senhor que proverá, o Senhor que está sempre perto e o Senhor que é o teu pastor, como diz no Salmo 23. Mas se lembre também, ansiedade é ateísmo na prática. Ansiedade é uma atitude de falta de confiança em Deus e no que Ele pode fazer. Deus supre as tuas necessidades e não as tuas vontades. Ore comigo. Pai, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, eu te agradeço por estas palavras que foram proferidas agora, Senhor. Que o Senhor possa estar nos direcionamento, dando direcionamento nesse estudo, para que a gente possa aprender um pouquinho no Salmo 23, o que é ter a confiança em Ti e deixar que o Senhor nos direcione como pastor, que o Senhor supra as nossas necessidades, que o Senhor seja a nossa justiça e que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, Pai. Nós confiamos, Deus, que Tu és o Deus que nos abençoa, que nos ajuda e que nos dá a paz que tanto precisamos. Eu te agradeço por tudo e te peço, abençoa os irmãos que estão nos ouvindo agora nesse instante. Assim eu oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Até amanhã com a continuação desse estudo no Salmo 23. Deus abençoe. Até lá, na paz do Senhor Jesus.